Salve, galera do De Olho no Jogo, estamos na área e para falar de Libertadores, o Atlético faz o jogo mais importante do ano nesta quarta-feira contra o Libertad. E esse é o nosso assunto a partir de agora. Bora que esse vídeo é quente, hein? Vamos falar sobre as possibilidades de escalação, sobre as estratégias de Atlético e também de Libertad para o jogo mais importante do Furacão nessa temporada. E você pode, é claro, já deixar o seu like, deixar o seu comentário. Afinal, o que você está esperando do Atlético contra o Libertad? É o primeiro jogo com o Felipão na Libertadores da América e o jogo mais decisivo, né? O próprio técnico Luiz Felipe Scolari assumiu essa questão que é óbvia, que é uma constatação de um jogo pesadíssimo contra a equipe paraguaia. O Atlético precisa da vitória logo mais. Deixa o seu like, o seu comentário, se inscreve no canal também. Tem o clube de membros, tá? Mas sobre o clube eu falo especificamente lá no final do vídeo. Eu vou te explicar quais são as opções para você se tornar um membro aqui da nossa comunidade. Tudo bem, André Ribas? Tudo certo, Guilherme. Um abraço para você, para o Daniel, para a galera chegando nesse pré-jogo. Uma partida muito importante para o Atlético, né? Simbólica, dentro do planejamento do clube, dentro dos objetivos traçados antes de começar a temporada. Carrega um peso muito grande de você ter a chance de ser eliminado até, de não ter mais possibilidade de avançar às oitavas de final em um grupo consideravelmente fácil. E um Felipão que vai precisar propor o jogo para vencer, né? Jogando em casa, tendo que conquistar o resultado. Então, bastante assunto para a gente estar debatendo no vídeo de hoje. É quarta-feira, hein, Piva? Tudo bem? Tudo beleza, Guilherme? Abraço aí para todos os amigos aqui do De Olho no Jogo. E, Guilherme, a maior dúvida que a gente tem é sobre o próprio Atlético, né? Qual vai ser o comportamento do time, qual vai ser a formação, ao que tudo indica aí uma volta do Davi Terans, a equipe titular do Atlético, um jogador ali que tem essa capacidade de decidir jogos, mas não dá para apostar apenas nas individualidades. Esse vem sendo o grande pecado do Furacão até aqui em 2022. É um clube que aposta muito nos nomes, nos talentos, e até agora pouco jogo coletivo. Do outro lado vai estar um time aí que a gente já falou bastante, quanto no jogo de ida lá no Paraguai, uma equipe bastante experiente, acostumada a esse tipo de jogo e que vive uma boa fase. Para o Libertad, um 0-0 aqui na Arena da Baixada vai ser lindo. Para o Atlético, pode ser praticamente definitivo. Vai depender muito do que acontecer hoje à noite entre Caracas e The Strongest lá na Venezuela. É um jogo que vai ser muito tenso, né, do Atlético contra o Libertad, já tem um caráter de mata-mata, apesar de ainda fazer parte da fase de grupos. André e Daniel, eu separei um vídeo sobre Atlético e Fluminense. É um vídeo longo, a gente pode até conversar em cima dele, né? Pode até rodar aí já, André. E eu vou explicar qual que é o contexto desse vídeo, né? O momento que o Atlético está se defendendo, eu citei até esse momento do jogo na nossa live passada, e o Fluminense, gente, dá 40 passes sem que o Atlético encoste na bola até a finalização do Germancano. Aliás, do Germancano. Foi um passe do Luiz Henrique que termina com a finalização do atacante argentino. 40 passes. Claro que nesse vídeo vocês vão observar que tem passes e passes, né? Tem passes para trás, tem passes para o lado, tem passes que o Atlético tá ali controlando os espaços, mas o que mais me impressionou foi a falta de agressividade desse Atlético. Porque quando você escala Eric, Hugo Moura, Matheus Fernandes, né, um trio de volantes, mais Canóbio, mais Vitinho, você espera que pelo menos esse time seja agressivo, né, na hora de marcar. Isso me impressionou. Não é algo novo. E provavelmente chama a atenção do Felipão, porque o Felipão sempre montou times muito agressivos quando o adversário tem a posse da bola, né, não permitindo que o homem da bola, né, o adversário, tenha tempo e espaço para trocar passes. E o Fluminense, independente da faixa de campo, teve isso. Claro, repito, para
não ser um vídeo oportunista. Teve momentos ali que o Atlético estava controlando o espaço, mas ele não agride na marcação em momento nenhum. E aí eu peguei esse vídeo para falar sobre um padrão, que eu considero um padrão dessa temporada do Atlético. Um Atlético pouco agressivo. Até foi em alguns momentos com o Carille, lembro muito do jogo contra o Atlético Mineiro, foi muito bem nesse quesito, mas depois essa característica desapareceu. E lá em Volta Redonda da mesma maneira. Jogar assim contra o Libertad não me parece que seja o caminho, Piva. O cenário do jogo tende a ser bem diferente, né, Guilherme? O caminho ali vai ser quem vai estar satisfeito com o empate vai ser o Libertad. Quem vai buscar o ataque em poucos passes deve ser a equipe paraguaia. Então é um caminho diferente. Só que se essa marcação for morosa, como e esse vídeo aí acaba retratando, para a gente ter ideia, o Fluminense pega a bola por volta de 31 e 51, 52. Já está 1 minuto com a bola. Claro, uma hora conseguiu achar um passe para avançar, agora volta, mas o Atlético não passa perto de recuperá-la. Deixa eu dar um spoiler do final do filme, termina com 34 essa posse de bola. Então, só que mesmo com esse cenário diferente, se esse comportamento, essa morosidade se confirmar, vai ter problema, vai ter dificuldade, porque o Libertad pode fazer essa troca de passes para matar tempo, para buscar um ataque numa melhor oportunidade, vão ser diferentes cenários. Então, mais do que nomes diferentes, mais do que uma possível volta do Terans, mais do que uma possível volta, aí sei lá, se o Marcelo Cirino pode ou não estar à disposição, o Atlético precisa mudar um comportamento do time que vem sendo uma constante na temporada com raríssimas exceções. Por isso que eu tô falando, André, tô pegando esse vídeo como gancho para falar sobre comportamento, porque sim, o estilo do jogo vai ser diferente, o Piva tem toda a razão, mas olha como o Atlético pressiona mal, né? Como o Atlético permite caminhos, rotas de passes pro Fluminense. Muito passivo, né? Mesmo com a marcação adiantada, né? A marcação aqui do Atlético, ela tá adiantada, ela tá no campo de ataque. 6 jogadores no campo de defesa do Fluminense, mas ela assiste. Isso não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada, isso aí, cara, não quer dizer nada. E teve até um momento ali no início do vídeo que a gente vê a linha bem avançada, né, e o Fluminense até consegue encaixar um passe, daí a linha já anda para trás e não tem nenhuma pressão ali na bola, o Fluminense com muito espaço, um Atlético muito passivo, e a principal mudança vai passar por isso. Não adianta em nada, como o Piva falou, você colocar um cara mais organizador, um cara mais influente ofensivamente, se sem a bola você não mudar sua postura, o seu comportamento. Trata de um jogo onde o Atlético vai ter que buscar esse resultado. O Libertad vai estar na sua zona de conforto, querendo ali levar um empate para casa, para ele já está ótimo. Quem vai ter que ditar as ações do jogo, fazer com que o ritmo ganhe velocidade do jeito que o interessa é o Atlético. E vai passar muito por esse comportamento. E legal até você citar ali, Guilherme, que muito do Felipão é essa pressão na bola, né? Quando ele colocou os 3 volantes, essa ideia que eu imaginei, um time que pressionasse e não deixasse o Fluminense tocar a bola, como tá tocando agora, perto da área do time, com espaço, tendo liberdade para armar jogada, conseguir atacar essa última linha. E André, espaço em todos os setores, né? Você viu o Luiz Henrique? Total. O Luiz Henrique tá entre as linhas, que teoricamente é o setor de maior pressão, e ninguém encosta, ninguém diminui, né? A zaga do Atlético permite que o Luiz Henrique saia, faça um movimento de apoio e dê o passe pro Cano. Eu considero esse vídeo assim impressionante. Impressionante. O maluco, Guilherme, é que você consegue encontrar jogador do Fluminense livre, aberto pela ala esquerda, ali nas costas de um dos volantes e do próprio Kelvin. Você vai encontrar jogador do Fluminense recebendo o passe livre próximo à grande área. O Fluminense vai ter a liberdade para recuar, recomeçar. Então, são erros em todos os setores. Não adianta você personalizar ali, chegar a apontar, não. O Kelvin marcou mal, o Eric marcou mal, o Matheus Felipe não... Cara, comportamento coletivo. Da equipe, É um problema coletivo, não é apenas individual. Pode ter a ver com individualidades? Pode. Mas esse caso é muito mais do que apenas nomes, troca de peças. Bom, e sobre escalação, hein, André? O que você tá achando, cara? O que dá para fazer em termos de peça? Porque o Felipão não tem muito tempo para treinar.
A gente aqui tá desenhando, né, um time, é mais uma ideia aqui do que tentar acertar a mesma escalação, porque isso pode mudar ainda, né, até o começo da partida, mas você vê alguma chance de repetição do sistema com 3 volantes, ou você acha que morreu no intervalo ali, em volta redonda? Eu acho. Morreu em volta redonda. Morreu no intervalo, não vai chegar até Curitiba, na minha visão, né? Passando pelo tipo de jogo que o Atlético precisa fazer diante do seu torcedor, buscar a vitória, mesmo que ali, claro, num recorte pequeno ali, o Marlos não teve o impacto necessário naquele segundo tempo, mas o desenho vai ser outro agora. É um outro tipo de jogo que o Atlético vai ter pela frente. Então, acredito que pela coletiva do Felipão, né, que você preservou o Terans de viajar, ter ele 100%, acredito que pode ser um caminho você ter o Terans ou o Marlos por ali, tirar um dos volantes. Aí você não vai ter o Vitinho, né, que provavelmente não vai para o jogo, lesionado. Então o Coelho é o jogador que você mantém essa característica, um jogador agudo de 1 contra 1, cortar para esse meio, que pode definir na individualidade. É um jogo que o Atlético vai precisar muito dos seus pontas para serem agressivos, né? Caso também do Canóbio pelo outro lado. E a 9, que é a grande pergunta. Vai manter o Pablo? Vai tirar o camisa 9 e ir sem homem de referência? Porque a última atuação do Pablo, as últimas atuações do Pablo ligam um sinal de alerta e deixam essa camisa 9 em aberto. A questão é saber quem que pode jogar. Babi ficou de fora do último jogo. Acho que dificilmente vai ser titular, questão de ritmo de jogo, né? Voltando numa séria lesão. Aí você tem um Cirino que ainda não se sabe se está 100% ou não. Então é uma escolha bastante complicada que ele vai ter ali para a camisa 9. Bom, Vitor Roque, vale lembrar, não está inscrito na Libertadores, né? Tá fora porque ele chegou um pouquinho depois do período de inscrição para a fase de grupos da competição. Agora, não me parece que ele vá sem centroavante, né, Piva? É um daqueles pilares de todos os trabalhos do Felipão. Exato. E, Guilherme, o que eu acho que vale a gente contextualizar. Na segunda-feira, treinaram como titulares no meio de campo Hugo Moura, Brian Garcia e Davi Terans. Essa do Terans até agora não me convenceu. Esse papo aí que poupamos o Terans. Cara, por que só veio a decisão após ele treinar entre os reservas? Até então estava ali relacionado. Alguma coisa tem. Agora até não sei se essa de já ser titular não pode ser jogar aos tubarões ali já. Você não quis ficar de fora no final de semana, então resolva o nosso problema agora no meio de semana. Vamos ver aí, o médio e longo prazo vai nos mostrar aí bastante coisa de como que foi esse caso. Mas esse meio de campo, se o Matheus Fernandes ficar de fora, o Matheus Fernandes não treinou na segunda-feira, se o Matheus Fernandes ficar de fora, confirmar Hugo Moura, Brian Garcia, não gera muita perspectiva positiva, não gera muita empolgação. Eu não sei se não vai aparecer o Pedro Rocha nesse time, cara. Pode ser, bem lembrado. Pois é, ali nessa vaga ali, não sei se vai para o Coelho mesmo de cara, se vai para o Pedro Rocha. Eu tenho minhas dúvidas. Veja essa vaga do Vitinho ainda em aberto no time do Atlético. E do centroavante, pelo contexto, né? O Pablo marcou 2 gols contra o Tocantinópolis na estreia oficial do Felipão, mas havia já perdido um gol incrível naquele dia. Contra o Fluminense desperdiçou mais um gol incrível e outras oportunidades, mas uma ali daquelas inacreditáveis. Entram para a história ali, inacreditável. O Marcelo Cirino voltando de lesão, ou o Cirino jogaria aberto, será? Sei lá, é difícil. O maior problema eu acho que é esse, cara. Você não tem claro ali o que o treinador pensa, o que a comissão técnica pensa, e é um jogo extremamente importante, é um jogo que pode decidir aí o futuro do Atlético na Libertadores da América. O Felipão trata esse jogo de maneira definitiva, né? O Atlético precisa da vitória e a matemática mostra isso mesmo. O empate pode maluco, Guilherme, deixar o Atlético vivo, mas complicaria bastante. Diga, Piva. O maluco é que, dependendo do que acontecer entre Caracas e The Strongest, se empatar esse jogo, o Atlético até perdendo vai ter
vai ter uma última chance, vai ter aquela última tentativa. Só que, cara, é o tempo inteiro, né? Uma hora você vai pagar o preço. Então, a conta para se classificar é relativamente simples. Precisa vencer os 2 jogos. Dos 2 jogos, o mais difícil, na teoria, de desatar o nó é esse de amanhã aí contra o Libertad. Sobre o Pablo, a minha questão é, eu não sei se o Felipão vai apostar nesse mau humor do estádio, assim, porque escalando o Pablo, você já escala um cara com uma rejeição gigantesca nesse momento. O Pablo... E na coletiva ele falou bastante do ambiente, né? De criar esse ambiente positivo. Exato, André, exato. Ele sabe que o caminho é muito ambiente, né? Vamos ver o que ele vai fazer em relação à escalação. Começando com o Pablo, ele já traz ali um ambiente mais pesado, porque o Pablo hoje é o jogador, ou um dos jogadores mais contestados do elenco do Atlético. Piva falou sobre o Libertad, vamos lá, né? O Libertad é o seguinte, já tem 6 pontos de vantagem para o segundo colocado no Campeonato Paraguaio, deve ser campeão do Apertura, né? Faltam 6 rodadas nesse campeonato por pontos corridos, tem grande possibilidade de ser campeão. Poupou jogadores na última rodada e ganhou, né? Mesmo assim por 3-1. A provável escalação que a imprensa paraguaia tem trabalhado é essa daqui, que a gente está mostrando no campinho, com Martin Silva, Ivan Pires, Diego Vieira, Barbosa, que foi o melhor jogador em campo lá no Paraguai contra o Atlético, e Samúdio. Daí Bocanegra, Riveiros fez o gol, né? Vidalba, Merlini, Melgarejo e Cardoso. Os 2 centroavantes mais experientes revezam, né? Joga o Santa Cruz no Campeonato Paraguai muitas vezes, e o Cardoso joga a maioria dos jogos da Libertadores. Vale lembrar que o garoto, né, a joia lá, o Inciso, tá machucado. Machucou, né? Tá fora 2 meses, um pouco mais do que isso, não vai atuar nessa partida. Esse é o Libertad, André, que é um time que a gente tá vendo aqui no campinho, não deve ter uma postura diferente disso daqui, né? Se defendendo em 2 linhas de 4, não é um time que marca com as linhas tão próximas. Essa é uma questão para o Atlético ficar atento, porque não é um time super compactado, não é um time que tem uma linha de marcação super estreita, não. Esse espaço aqui, ele existe, especialmente entre as 2 linhas de marcação do adversário. O Atlético Na ida, mesmo jogando bastante, né? Exato. Isso. Mesmo lá, né, André? Mesmo lá, quando ainda o Abner jogava um pouquinho mais por dentro, com aqui era o Vitinho, né? Não era o Coelho, o Atlético encontrou muito espaço por aqui. Aqui também, né, com o Canóbio, com o Terans naquela oportunidade chegando para finalizar, o Atlético criou a chance. O Libertad é um time que vai permitir chance para o Atlético. Eu não vejo uma retranca que não seja possível de ser transposta, né? Ela é possível de você passar. Basta o Atlético atacar, e talvez aí seja o grande problema, né? O Atlético vai encontrar um cenário que a gente viu na ida, né? Teve bastante espaço nesse entre linhas, mas não conseguiu, naquela ocasião, colocar velocidade no seu jogo para estar aproveitando desses espaços. Era um time muito previsível, lento nos gestos, e isso facilitou ali para o Libertad, mesmo com esses espaços, que não sofresse defensivamente. Tanto que o Atlético só conseguiu criar mesmo uma chance com o Vitinho numa jogada individual e o pênalti que o Pablo acabou perdendo. Então vai ser um cenário que, se você tiver uma mudança de postura, um time jogando para cima, que é o que o torcedor atleticano espera na baixada, você vai encontrar alguns espaços, mas vai depender muito da rotatividade e da velocidade que você vai colocar nesse jogo. Que tipo de jogo você vai querer encaixar? Hoje o Atlético não apresentou ainda esse tipo de jogo, né? Com o Felipão, claro que não, porque foram poucos jogos, mas ainda nesse nível, jogando em casa, pode ser essa primeira vez, mas vai ter espaços ali para poder atacar e conquistar essa vitória. E o ponto aí, né, imagino, Guilherme, diga lá. Cara, eu não... Aqui, naquela ocasião do Paraguai, o 0-0 pro Libertad não interessava. Agora aqui na Arena vai interessar e bastante. Pro Libertad fechar essa rodada com 8 pontos, ele pega na última rodada o The Strongest, no Paraguai. Pro Libertad, um 0-0 aqui na Arena é um jogo mais interessante.
eu imagino ele vindo mais fechado do que naquele jogo do Paraguai. Não quer dizer que vai ser intransponível, mas vai exigir mais do Atlético. E aí, para mim, esse meio-campo com Hugo Moura e Brian Garcia juntos faz menos sentido ainda. Isso se confirmando, sendo mantido, se o Matheus Fernandes não voltasse no treinamento desta terça-feira, Felipão não alterar, repetir aí a formação do treinamento de segunda com Hugo Moura, Brian Garcia e Terans, acho que o Atlético pode ter problemas para encontrar esses espaços. E você, hein? O que está esperando desse jogo do Atlético na Arena da Baixada contra o Libertad? É jogo decisivo pela Libertadores. O Atlético precisa dessa vitória. É o penúltimo jogo, né, da fase de grupos. Jogo muito decisivo do Furacão. O Felipão quer esse ambiente favorável. Você acha que haverá esse ambiente favorável, mesmo com os resultados recentes, tantas mudanças de técnico, né? Uma sensação de uma temporada meio perdida? Tenho sentido isso do torcedor atleticano, mas quero saber de vocês aqui nos comentários. Vamos lá para os recados finais, tá? Claro, se inscreva no vídeo, deixa o seu like, mas também participe do nosso clube de membros. São duas opções. A primeira é de R$ 4,99, que você tem acesso a lives exclusivas, sempre uma por mês, né? No finalzinho do mês a gente faz uma live só para esses membros do canal, tem ainda as nossas figurinhas exclusivas e também os brindes. Quem participa da live concorre a um brinde lá dos nossos apoiadores aqui, dos nossos parceiros comerciais, e você sempre tem lá um prêmio diferente, vale a pena. E tem o de R$ 14,99, esse é baseado num grupo de Telegram, que é uma espécie ali de mentoria sobre análise de desempenho e sobre jornalismo esportivo também. Inclusive, André, eu acho que vale a pena a gente disponibilizar esse vídeo completo aí de Atlético e Fluminense lá no nosso canal do Telegram, tá? Vamos deixar lá pra galera no nosso grupo do Telegram. Tá completinho, acho que é um vídeo interessante para quem gosta de análise aí. Como que o Fluminense envolveu o Atlético e por que o Atlético marcou tão mal. Esse vídeo também ficará disponível, ele completo, né? E aí você pode analisar a hora que você quiser, pode espalhar aí nos grupos, não tem problema. Fala que você viu aqui no De Olho no Jogo que tá tudo certo. Valeu, gente. Até a próxima.